Muitas das cartas que recebo revelam a necessidade de esperança. A cada semana, centenas de pessoas me informam de muitas maneiras que sua esperança está se acabando. A carta de certo homem, contudo, era especialmente aguda e comovente. Perdi toda a esperança, escreveu ele. 1 ano atrás, a vida pareceu despedaçar-se. Uma boa parte do problema era culpa minha, mas outras pessoas também tinham culpa. Nada parecia dar certo. Amigos me diziam que as coisas estavam tão ruins que não poderiam mais ficar piores. Bem, elas pioraram. Assim pedi que Deus entrasse e acertasse as coisas. O que faz você quando pede a Deus que realize algum milagre e, em lugar disso, obtém mais problemas? Como se pode ter esperanças quando pede ajuda a Deus e nada acontece? Que resposta você daria a esse homem? Ele precisava de algo mais do que palavras bonitas como conselho. A vida o havia levado ao limiar de uma descoberta importante. Não quis que essa descoberta se perdesse, dizendo-lhe que aguardasse mais tempo e reunisse mais coragem para esperar. Ele havia perdido sua esperança utilitária e autogerada e estava prestes a receber a dádiva da esperança infundida por Deus. Quando conversamos face a face, eu disse-lhe algo que o assustou e o deixou perplexo. Você é uma pessoa muito abençoada. Ele retrucou angustiado. Uma o quê? Como você pode dizer uma coisa dessas depois de tudo o que me aconteceu? Perdi as esperanças e tudo o que você faz é parabenizar-me? Pelo menos eu consegui a atenção dele para o que tinha a dizer. E pela graça de Deus, ele demonstrou receptividade. Não é possível produzir esperança autêntica. O que você perdeu foi seu senso de expectativa e seu ardente desejo. Você não perdeu a esperança. A verdadeira esperança não é uma capacidade produzida por meios humanos e adquirida mediante atitudes corretas ou pensamentos positivos. A esperança é um dom que se relaciona de um modo inseparável e inexplicável com o doador. Você precisa de Deus muito mais do que das respostas dele a seus problemas. Quando experimentamos um relacionamento íntimo com ele, a esperança será um dos mais agradáveis subprodutos. A esperança duradoura não é um ocasional anseio para que Deus atue em nosso favor. Antes, é uma inabalável confiança de que Ele é a nossa vida agora e para sempre, e que nem a vida nem a morte pode nos separar dele. Sou agradecido porque na tarde que conversamos, esse homem desesperançado recebeu esperança ao reconhecer a Deus realmente como o Senhor da sua vida. Ele estabeleceu a ordem das coisas, o reino de Deus, a comunhão com Deus e a disposição de realizar a vontade de Deus. Nos dias que se seguiram, o dom da verdadeira esperança começou a crescer. A descoberta mais dolorosa que já fiz e que devo redescobrir mais e mais vezes é que a esperança é a faculdade de fazer acidentalmente descobertas felizes. Ficaremos desapontados se buscarmos a esperança como um fim em si mesma. A esperança dinâmica vem de algo ou de alguém fundamentalmente confiável. Nenhum amigo e nenhuma pessoa amada, nenhum líder e nenhuma instituição pode ser a fonte da esperança. Essas pessoas ou coisas jamais tiveram esse propósito. Pessoas, causas, movimentos, partidos ou o fraco desejo de que em dado momento as coisas vão dar certo sempre nos decepcionam. Uma pergunta que é feita por muitos hoje é: há esperança? Isso é feito unindo-se ao coro de outros cuja expectativa está imersa no vazio. Quando contemplo minha congregação a cada semana, eu vejo essa pergunta escrita nas faces de centenas de pessoas. Amor e honestidade devem responder sim e não. Não há esperança no pedido que fazemos a Deus. Sim, há esperança no que Deus deseja ser em nós e realizar por nosso intermédio. Existem 3 níveis de esperança. Os 2 primeiros são muito semelhantes. O terceiro é confiável. Todos nós temos um anseio interior pelo progresso, pelo sucesso e pelo cumprimento de nossos sonhos e planos mais acalentados.
Algumas pessoas que esperam ansiosas pelo melhor têm sido abençoadas com uma disposição radiante. Mesmo as mais positivas das pessoas, quando enfrentam problemas e perplexidades, são forçadas a pedir ajuda a Deus a fim de resolver as coisas de acordo com a pressuposição delas. Mas é quando Ele não satisfaz as nossas expectativas ou não marcha conforme o nosso ritmo que somos abençoados com a crise de desejar Deus por Deus e não pelo que Ele realiza como cumpridor de nossos planos. É neste nível mais elevado que nasce a esperança. A transição turbulenta de uma esperança utilitária para a esperança real é a história da vida de Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão. Na verdade, a palavra Jeremias significa história de lamentos, desapontamento ou desânimo. Ela decorre de uma compreensão superficial da vida e do ministério de Jeremias. Na realidade, o profeta se tornou um homem de profunda esperança. Mas ele não experimentou esse tipo de esperança logo no início ou com facilidade. Foi o presente de anos posteriores, quando as orações pareciam sem respostas, quando o seu anseio pelo povo não se cumpria e quando já se achava exaurido por completo. Esta é a razão por que é tão importante uma consideração de Jeremias para o nosso tempo. As experiências dele nos 40 anos de seu ministério profético no Reino do Sul, sua liderança até a conquista e destruição de Jerusalém por Babilônia em 586 a.C. e os dias lastimosos que se seguiram com o exílio de seus compatriotas, forjaram nele um homem que apela à nossa condição. Jeremias não vivia na superfície do mar turbulento da história de Judá. Ele foi um mergulhador, ele desceu às profundezas e apareceu como uma pérola genuína posta à prova. Ele recebeu o dom da esperança verdadeira e partilhou o segredo. O capítulo 3 de Lamentações descreve a descida de Jeremias às profundezas e a sua ascensão à sublime esperança. O livro de Jeremias foi escrito após a destruição de Jerusalém e o início do exílio. O título do livro e a primeira palavra do primeiro capítulo em hebraico é Eká, literalmente, como, ou ai de mim. Os manuscritos antigos traziam uma síntese inicial, explicando o título e o conteúdo. E aconteceu que, depois que Israel foi levado em cativeiro e Jerusalém foi destruída, Jeremias sentou-se a chorar e pranteou esta lamentação sobre Jerusalém, dizendo: e o que ele disse está cheio de pesar, e por fim de indignação que se aproxima da blasfêmia acerca da providência divina. Como pôde Deus permitir tal coisa? O povo havia pecado? Sim. É bem verdade que se haviam feito de surdos para as advertências mais ardentes do profeta. O povo escolhido adotou falsos deuses e aliados políticos incrédulos e desobedientes. Sem dúvida. Mas Jeremias havia orado durante todo esse tempo. A pergunta é: Deus não atentou para as suas orações? Deus não se importou? A pergunta angustiosa, enfocada em especial no capítulo 14, versículo 8, permeia o livro de Jeremias. Ó esperança de Israel e redentor seu, no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra, como viajante que se desvia para passar a noite? Jeremias podia ou poderia aceitar o juízo de Deus com respeito à apostasia de seu povo, como havia predito, bem como confirmar a permissão de Deus para a queda de Jerusalém e o exílio dos seus mais honrados cidadãos. Mas desde que tudo isso fosse sem angústia e sofrimento tão terrível, com uma pergunta séria acerca da extensão do castigo de Deus. Foi então que Jeremias clamou em alta voz por amparo pessoal, a fim de suportar a sua dor, como abandonado e esquecido. Imaginava que estivesse do lado do Senhor através da angústia que seu povo experimentava. Mas tudo o que obteve em troca desse mesmo povo que tentou ajudar foi rejeição, ódio e hostilidade. Os primeiros 18 versículos do capítulo 3 de Lamentação captam a presença da esperança utilitária. O sofrimento do povo não conduziu ao fim que Jeremias esperava. Nem os meios nem o fim pareciam benéficos.
Do mesmo modo como muitos só se satisfazem com a esperança de que Deus venha cumprir a sua visão, Jeremias chegou a duvidar da intervenção divina. As imagens que emprega para explicar o seu empenho assumem um realismo surpreendente. Jeremias tinha visto aflição, mas era a vara da ira de Deus que ele questionava. Sentia-se sozinho na escuridão da aparente rejeição do Todo-Poderoso. Deus não apreciara seus esforços por tantos anos? Aprisionado, ele sentia-se sozinho e abandonado. Quando orava, parecia não haver resposta. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Lamentações 3, de 8 a 11. Observe os pronomes de petulância. Minhas veredas, meus caminhos. A esperança dele de que Deus atenderia ao seu chamado engolfava a sua alma. O ridículo e a zombaria do povo nada era comparado ao silêncio de Deus. O lamento de Jeremias atinge o ponto mais alto com o clamor de Lamentações 3,18, onde ele diz: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele estava próximo do ponto de ruptura. Ele estava sendo quebrantado para experimentar a esperança verdadeira. Repetidas vezes, o profeta retornava ao que tinha acontecido. Ele fazia mau uso da memória para enfocar de novo todos os seus desapontamentos. Deus se lembrava? Sim, Jeremias. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Lamentações 3, 19 a 20. Então, de repente, um raio da verdade penetrou no calabouço da memória de Jeremias. Ao alcançar bem o fundo, ele se agarrou a uma lembrança que transformou o seu complexo de consternações. Nas profundezas do desespero, ele conseguiu o dom da esperança. E o doador era o dom. Disso eu me recordo, portanto tenho esperança. Aquele como de Jeremias se transformou em eis a esperança. E tão frequente ouvimos e repetimos as infundadas palavras eis a esperança. Jeremias faz essa declaração com algo mais que o fino e desgastado fio do desejo. O impacto dos próximos 6 versículos denotam a importância da percepção estimulante de eis a esperança, deveras. O profeta, então, emerge de sua noite escura com 3 grandes convicções que levam a uma experiência liberadora de esperança inabalável. A primeira baseia-se nos atos passados de Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim. A tradução alternativa lá no hebraico é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias estava agarrado à convicção de que o julgamento de Deus vinha de par com a possibilidade de um novo começo. O exílio do povo era, na verdade, menos do que eles mereciam. Eles podiam ter sido totalmente extintos. Já me indaguei muitas vezes se as palavras de Deus para os exilados, enviadas através de Jeremias, tornaram-se em segurança pessoal para o profeta quando ele chorava por Jerusalém e seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Deus não havia completado a sua obra com o seu povo, com o seu profeta. Ele tinha planos. O que Jeremias pensava ser o fim, na verdade, era um ponto e vírgula na preparação de um novo começo. E tudo por causa da paciência de Deus. Nosso processo de cura começa quando pensamos que toda a esperança se foi. E então nos lembramos de como Deus tem sido perseverante conosco, apesar de nossa rebelião e resistência. Quando medito no passado de minha vida e considero o que poderia ter acontecido se Deus não me tivesse guiado pelos vales, fico muito mais disposto a confiar-lhe o meu futuro. A contemplação de sua misericórdia prepara-me para uma esperança maior que o pensamento cheio de desejos. Pense nos momentos em que você foi poupado dos resultados de decisões erradas. A contemplação de sua misericórdia
Prepara-me para uma esperança maior que o pensamento cheio de desejos. Pense nos momentos em que você foi poupado dos resultados de decisões erradas, resistência à orientação de Deus e recusas clamorosas em fazer a sua vontade. Em seguida, Jeremias lembrou-se das compaixões do Senhor que nunca falham, pois suas compaixões nunca falham. Os atos passados de Deus se expressam em seu perdão e em seu desejo de congraçar-nos a Ele. Deus não volta atrás em sua palavra. O que ele disse a Josué aplica-se a nós também. Josué 1:5. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Muito daquilo que nos faz perder a esperança resulta de nossas próprias palavras e ações, bem como de outras pessoas. Desejamos saber por que Deus não provoca um curto-circuito em nossa liberdade humana e constrói um mundo melhor. E, contudo, suas paixões persistem, e Ele usa até mesmo os nossos erros para o nosso crescimento e para a sua glória. Quando nos lembramos das suas misericórdias passadas, nossa disposição em assumir uma visão diferente do futuro começa a crescer. O que mais importa realmente? E conhecemos muito mais das compaixões de Deus do que Jeremias. Olhamos para a encarnação, a cruz, a ressurreição e o Pentecoste. Deus não desiste. Cristo foi misericórdia encarnada em seu ministério, graça imerecida em sua morte e fonte de verdadeira esperança na sua ressurreição. Os atos poderosos de Deus dispersam a desesperança. Ele é o Senhor que intervém, que invade, o Senhor da criação e da história humana. A cruz e o túmulo vazio lembram-nos que Deus pode usar o pior para realizar o melhor. Cristo derrotou o poder do pecado na cruz e a morte na manhã da Páscoa. Nossa magra esperança é substituída por uma esperança viva. Pedro passou pela mesma transição. Suas esperanças estavam fixas no fato de que Jesus de Nazaré realizaria o que Pedro supunha que ele devia realizar. O Calvário destruiu essa sua esperança utilitária. O Senhor vivo da ressurreição partiu as correntes das esperanças terrestres e abriu o céu e a vida abundante para o apóstolo. Preste atenção à sua palavra estimulante para a igreja primitiva, que se havia desviado ao usar Cristo como um meio de realização de suas esperanças temporárias, felizmente malogradas no sofrimento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1, 3-5. A ressurreição de Cristo, portanto, é a base de nosso crescimento na esperança. E não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nossa. A esperança nasce quando morrem as nossas falsas esperanças de fazer com que o Senhor obedeça às nossas ordens. Somos crucificados na morte da esperança temporária e ressuscitados para a esperança eterna. Estamos vivos para sempre mediante o nascer de novo. O céu começou. Nada pode destruir esse acontecimento. A compaixão de Deus nos salvou do desespero, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Mas essa experiência tem de ser atualizada, renovada, repetida a cada dia. Jeremias descobria que as misericórdias de Deus eram novas a cada dia. Sua antecipação da paciência e do perdão de Deus o levou à fidelidade do Senhor. Lamentações 3:23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A esperança renasce dia a dia, a todo momento, em cada desafio e crise, a cada intervenção quando a ressurreição acontece de novo dentro e ao redor de nós. As misericórdias de Deus não apenas se renovam a cada manhã, elas transformam as noites em dias. Essa é a razão, a julgar de nossa perspectiva deste lado do Pentecoste, pela qual a invasão do Espírito de Cristo com o batismo de seu Espírito é tão importante. Sua mente ficou conturbada e o apegou-se novamente à constância e à coerência de Deus.
Uma época de desesperança não deveria nos compelir em vão a uma busca da esperança, mas a uma busca de Deus. E então ficamos espantados ao perceber que até mesmo o desejo de seguir ao Senhor está associado à sua dinâmica procura por nós. Mesmo a percepção de novas misericórdias é um dom do Senhor. Ele nos capacita a apreciar a maravilha de seus avanços diários em nossa vazia expectação. Ele nos proporciona o dia e mostra o caminho. Então, podemos cantar: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jeremias elevou-se cada vez mais da autocondenação e das críticas para uma percepção bem mais importante que a sua desesperança. Ele lembrou-se de Deus e da bondade divina, apesar de tudo o que ele e Israel haviam feito e sido. Mas essa introspecção apenas preparou o profeta para a descoberta mais importante acerca da esperança. Experimentamos a genuína esperança em união com o próprio Deus. A fonte sublime da esperança está na comunhão constante com o Senhor que nos criou para si mesmo e que, conforme a sua integridade, deve desfazer toda fonte competitiva de esperança. Lamentações 3:24 diz: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, chegamos com Jeremias ao Santo dos Santos, o coração de Deus. E nada mais pode nos dar esperança duradoura. Para aumentar o impacto dessa descoberta, faz-se necessário um conhecimento do conceito do Senhor como nossa porção. Quando se dividiu a terra prometida entre as tribos de Israel, a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Essa tribo estava distribuída entre as outras, e cada uma era responsável pela conservação da parte deles e da dos levitas, que ficariam responsáveis pela manutenção do santuário e das obrigações sacerdotais. O Senhor prometeu que, em vez de terra, ele seria a porção dos levitas. O Senhor seria a porção do profeta, não a segurança, não a prosperidade ou a preservação de Jerusalém, ou mesmo a sua própria dignidade ou reputação. A perda da terra de Judá estava no coração sensível do pregador. Jerusalém estava vazia da glória passada. O que sobrava? Deus. Somente ele era a porção de Jeremias. E esperança. A recém-achada intimidade florescia na esperança. E Jeremias havia mudado. Em vez de desejar a esperança do Senhor, ele quis experimentar a esperança no Senhor. A esperança insuficiente fora substituída por uma esperança ativa e inextinguível. O mais espantoso é que o Senhor permitirá o que for preciso para levar-nos a crer que somente Ele é a nossa porção. Ele não nos envia problemas, pois não precisa enviá-los. Há já bastante em volta nessa criação decaída, mas quando as tragédias, as perdas e a dor chegarem, quebrantando os nossos corações, e as coisas não saírem como planejamos, podemos ainda experimentar a esperança. Jeremias desejava partilhar suas experiências. A voz profética nele se desprendeu novamente, mas agora com a amabilidade do Senhor que ele encontrara, não superficial, mas na profundidade de um encontro decisivo. O que ele tem a dizer agora procede da vitória sobre a desesperança. Ele havia servido a Deus, ficado em silêncio, e Deus concedeu-lhe esperança. Deus proporcionou-lhe uma experiência de seu espírito. Lamentações 3, 25 e 26 diz: Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Um dos principais temas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a transição turbulenta da falsa para a verdadeira esperança. Ao desenvolver sua tese, ele toma Abraão como exemplo. Abraão, conforme Romanos 4, versículo 18, parte A, esperando contra as esperanças, creu para vir a ser pai de muitas nações. Como constatamos em nosso estudo de Abraão,
Ele recebeu o dom da esperança quando suas próprias esperanças malograram. A verdadeira esperança deve sempre combater a esperança de origem humana. Em Romanos 5, Paulo continua a informar-nos acerca da esperança verdadeira na comunhão com Deus, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgados. Romanos 5, versículos 1 a 5. O amor de Deus mais a fé é igual à esperança. É uma esperança que não nos desaponta, tão estável e segura quanto o próprio Deus. Passemos agora ao passo seguinte do crescimento na esperança. Em Romanos capítulo 8, Paulo trata do poder da esperança com relação ao futuro, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? A verdadeira esperança nos auxilia nos problemas e decisões do dia a dia. Paulo declara que o Espírito de Deus conhece nossos corações, concedendo-nos aquilo que ousamos desejar através da esperança como parte do plano de Deus para nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, recebemos orientação de como esperar e pelo que esperar na vontade de Deus para nós. Quando oramos pelo que Deus está disposto e pronto a dar, nossas esperanças não são a projeção de nossos sonhos e desejos, mas a realização do plano divino. Quando Ele é a nossa esperança, temos o desejo de executar a sua vontade revelada e podemos esperar com confiança, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Isso é esperança. É importante entender que a esperança e o Espírito de Deus são um. Quando estamos cheios do Espírito, temos esperança. Quando atrapalhamos o fluxo do Espírito e exigimos que o seu poder execute nossos planos, a esperança diminui e desaparece. É este o efeito da palavra final de Paulo acerca da esperança para os cristãos em Roma. Romanos 15, 13 diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,12, os lembra de que eles, antes da conversão, estavam abandonados, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Viver sem Deus no mundo é, afinal, enfrentar a desesperança. Mas o sublime discernimento do apóstolo está em sua carta aos Colossenses, no versículo 27 do capítulo 1, que revela o mistério da esperança, dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Aí está de novo. A nossa esperança procede do Espírito de Cristo. A glória de ser recriado à semelhança de Cristo e viver com Ele para sempre é a esperança que nos impulsiona para a frente, numa vida sem morte, a qual nada pode anular. Seja o que for que a vida nos dê ou nos tire, é uma bênção se rompe o laço da esperança utilitária que sempre nos desaponta, a fim de podermos experimentar uma esperança tão certa quanto o próprio Senhor. A esperança que Jeremias encontrou, nova a cada manhã, é nossa a cada momento, pois o Senhor não é apenas a nossa porção, Ele é o nosso poder, poder para esperar.